Em vista de sermos individualidades espirituais, em grau de consciência pessoal e responsável, relativamente, não podemos deixar de ser fatalmente casos psicológicos. Somos, infalivelmente, casos psicológicos. Ostentamos aquelas vantagens e aquelas desvantagens que são inerentes ao grau de evolução e aos fatores educacionais e doutrinários. Em tal condição e situação, somos ou não uma entidade complexa? Reina ou não reina, no mais íntimo de cada um de nós, nas esferas do intelecto e da emotividade, uma luta perene, uma contenda entre conceitos e conceitos, o choque entre ideias e ideias, enfim, os mais disparatados confrontos íntimos que nos forçam a avanços e recuos, subidas e descidas, crenças e descrenças, um roldão de vai e vens? Se o homem é um animal adaptável, também é um animal capaz das mais intensas contradições, prevenções e conformações. Num caráter mal formado, há lugar e campo propício às mais descontroladas manifestações psicológicas. Orgulho, inveja, vaidade e egoísmo são fenômenos que se transformam facilmente em vertentes de ações criminosas de maior ou menor monta, como sejam o ódio, a mentira, a duplicidade de caráter e de tantos outros delitos. Bem grande é o número daqueles que, uma vez passados para cá, tudo fazem para encobrir o quanto aí viver enganados e a enganar. Encobrem faltas e dores, decepções e constrangimentos, lacunas e defeitos, apenas por orgulho, por vaidade, por falta de melhores trunfos de ordem moral. Ao se comunicarem, pretendem ser autoridade, gostam de se mostrar como superiores, falam em títulos e graus, defendem suas validades temporais em face de assembleias bem-intencionadas e simplórias. Há casos em que surgem os extremismos, os desbragamentos e a falta envereda para as mais cruas mistificações, aparecendo os que reclamam honras, curvações, inclinações e toda uma corte de lambeções e babujas. E não faltam encarnados que a isso se prestam, eles mesmos, também elevados pela marca de seus pretensos guias. Uns e outros se equivalem, portanto. Nunca me portei assim. Digo com inteira certeza. Fico a par do que posso, sinto, gosto e suporto. Por reconhecer o que é divinamente sublime, altamente celestial, não é que consiga sustentar esta condição, manter esta harmonização vibratória. Já pensei há algum tempo que, pensando apenas se conseguia tecer a união integral e perfeita, lavrando a infusão cabal. Foi um lindo sonho que falhou por excesso de precipitação, e a precipitação foi a causa da ignorância das leis e dos fatos, nada mais. Devo salientar também que se foi um bom fracasso, nem por isso deixou de causar seus bons efeitos. Deixou marcas altamente produzíveis num futuro não remoto, por constituir o ideal monístico, o germe do senso unitário. A semente de Krishna terá que germinar e frutificar, mais cedo ou mais tarde e com a devida intensidade. Não tenho interesse algum, portanto, para não dizer a verdade. Ficamos naquela esfera, num instituto onde se aprendia e se trabalhava, intercalando fatores, nem sempre tendo certeza de que poderia estar aprendendo ou ensinando, tal a variação fantástica dos eventos diuturnos. Se a esfera não era superior, considerando os fatos bem superiores, eram os aprendizados. Ao invés de abstrações, de abstenções, de afastamentos, de conceitos panteístas, tudo se movia em torno das obras afincadamente sociais, fraternais, desdobrando esforços a bem da irmandade em geral, em todos os sentidos possíveis, sempre em conformidade com a lei e a justiça, pois a divisa fundamental era a seguinte: servir a Deus através da irmandade no âmbito da lei e da justiça. Nada de contemplação indolente, toda e qualquer vantagem virá do trabalho fraterno.
A vida converteu-se num imenso plano de trabalho e de soerguimentos íntimos. A ferrugem do passado deu lugar ao calor do movimento, e este se convertia repentinamente em bênçãos de paz e desdobramentos íntimos. Amor por amor, ciência por ciência, tal a ordem a observar. Estar a par de muitas vidas, de seus mais prementes problemas, de suas mais angustiosas expectativas, sentir a divina presença no irmão, no trabalho a ser feito. Deleitoso é o trabalho, amoroso, consagrador é o ato de ser útil, divina oração é de amar intensamente. Todo o espírito bem propositado é ansioso pelo céu, pela meta final, mas é preciso acertar com o caminho, com a trilha justa. Qualquer espírito pode vir a ser enganado, como pode enganar espontânea ou propositalmente, mas nem por isso levará de vencida a lei, por mais que haja sido espontâneo em seus erros. A simples boa intenção é fator respeitável, como premissa apenas, não como epílogo. A execução é que importa, a cimentação é o que interessa de fato, e convenhamos, no melhor sentido, isto é, em harmonia com a lei, para que a justiça não tenha que intervir em severos ajustes. Sucede, porém, que nem sempre a criatura tem a devida coragem moral para falar a verdade, para se expor francamente, apresentando-se com ares diferentes, pretendendo passar por aquilo que julgava ser. A morte fê-la reconhecer os erros, mas não poderia fazer o milagre de lhe modificar o caráter. Milagres e mistérios não há em Deus, esse não poderia haver, também continuando a criatura a mistificar, a fazer crer o indevido. Essa é a razão de alguns espíritos tratarem de tudo, darem todas as respostas como se fossem completos mestres. É necessário, nesta linha de observação, considerar os que se revoltam, os que se julgam traídos, aqueles que se inconformam com a chocante realidade, em muitos casos, chegam a se organizar em falanges, invadem ambientes, fomentam movimentos. Pior fazem quando são inteligentes, quando se infiltram como ovelhas, levando de roldão até mesmo os mais sinceros adeptos da doutrina. Mistificam bem, fascinam ainda melhor, dominam e causam abalos tremendos quando conseguem atuar longamente. Eu sei de inúmeras criaturas que, se apercebendo das falhas, não tendo a devida hombridade a fim de enfrentar a situação, continuam ao rés da crosta, passando por grandes iniciados, por valorosos mestres, incutindo aquelas concepções à custa das quais se viram um dia desavisados com a lei. Como não faltam elementos encarnados do mesmo jaez, pretensiosos em seus anseios, vaidosos de suas pretensas validades psíquicas, estabelecem ambiente, dividem e dominam. Como a lei confere liberdades para que a iniciativa individual tenha oportunidade de exercício e por si mesma aprenda o melhor, muitos são os que mal a interpretam, julgando estarem acima da lei, de onde se excedem nas piores faltas. Quero deixar bem patente esta afirmação. Embora nem todos possam, de um momento para o outro, cambiar a característica doutrinária, cumpre a todos respeitar a melhor verdade conhecida, sem ser pelas verdades menores como se chegará à grande verdade. Eu, e comigo muitos companheiros, vimos-nos um dia presos de infeliz concepção. Infeliz é o termo, por ter sido espontânea a falta, não proposital e nem mal intencionada em base. Por que não vir falar a verdade nua e crua? Sei a razão por que estas narrativas estão sendo feitas. Reconheço que obedecem plano de bem mais alto determinado, em virtude do ciclo que se vence, da tremenda mutação de ordem geral que a Terra defrontará. Mas se por esse motivo não fosse, se não tivesse sido convidado a depor nesta torrente de narrativas,
para efeito de complementação doutrinária, por que motivo deveria silenciar em respeito da causa justa? Quem tem o direito de, por vaidade pessoal, por orgulho ferido, esconder aquela realidade que a outros poderá evitar maus bocados?